Fala galera, aqui é o professor Eric do Big Bang Soluções em Ciências, onde você aprende em 5 minutos. Vem comigo galera, hoje a gente vai aprender como calcular o número de oxidação dos elementos, tá? O que acontece? O que é o número de oxidação, também chamado de NOx? Tá? O NOx é a carga elétrica que os átomos adquirem quando a ligação química entre eles é quebrada, tá? Para a gente calcular o NOx dos elementos, a gente precisa vir aqui nessa tabelona que eu montei para vocês e ver alguns elementos importantes que possuem NOx fixo, pois a partir deles que a gente vai calcular o NOx dos outros elementos. Tudo bem? Olha, os elementos principais que mais aparecem, que a gente precisa memorizar, é o hidrogênio, tá? E o oxigênio. Esses são os primeiros que você precisa decorar. O hidrogênio tem NOx mais 1. E o oxigênio, aqui pela tabela, ó, tem NOx menos 2. Outros elementos importantes são os elementos do grupo 1, ou família 1A, tá? Sódio, lítio, né? Esses elementos têm NOx mais 1. O grupo 2, ou família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, tem NOx mais 2, tá? E o alumínio, tá? Que aparece bastante também, que tem NOx mais 3. Vamos agora ver como é que a gente calcula, tá? Lembrando que é muito importante a gente entender que a molécula, o somatório do NOx de todos os átomos da molécula, ele é sempre igual a zero. Por quê? Porque a molécula ela é eletricamente neutra. Então, se eu somar o NOx de todo mundo, que vai ser positivo, negativo, quando eu fizer esse somatório total, isso vai ser igual a zero. Então, isso é uma definição importante para a gente calcular o NOx. Então, ó, nosso primeiro exemplo, HBr, ó, pela nossa tabelona, a gente sabe que o hidrogênio tem NOx mais 1, tá? Beleza, eu quero descobrir o NOx do bromo, que é X. Então, eu vou montar uma continha bem fácil aqui embaixo, tá? Ó, o hidrogênio tem um único átomo nessa molécula. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1. Mais o número do NOx do bromo, que é o que eu quero descobrir. X igual ao quê? Igual a zero, galera. Lembra? A molécula ela é sempre neutra. Então, ó, muito fácil descobrir o valor de X. Concorda comigo? Ó, vou passar esse número aqui para o outro lado com sinal contrário. Vai ficar X é igual a menos 1. Então, galera, o NOx do elemento bromo nessa molécula é menos 1. Olha que fácil, né? Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado, mas a gente vai fazer ele devagar para você entender. Beleza, o hidrogênio aqui ó, no H2SO4, ele tem NOx mais 1. Lembra que a gente falou que o hidrogênio tem NOx fixo aí na nossa tabelona? Beleza. O oxigênio também tem NOx fixo, menos 2. Tudo bem? Só que a gente precisa ficar atento a uma coisa. Ó, o hidrogênio nessa molécula ele tem 2 hidrogênios. Então, o que acontece? Eu preciso multiplicar o número do NOx por 2. Por quê? O NOx aqui é o NOx para cada átomo de hidrogênio. Então, quando eu for montar a nossa continha, olha como é que vai ficar. Ó, o hidrogênio é 2 vezes mais 1. Tá? Mais o enxofre, que é o átomo que eu quero descobrir o NOx, ó, fica X, né? Então, é mais X, tudo bem? Mais, olha para o oxigênio agora. Cada oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4. Então, vai ficar 4 vezes menos 2. Ó, entre parênteses, igual ao quê? Igual ao quê? Igual a zero. Por que igual a zero? Porque toda molécula tem que ser neutra. Então, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2, né? Mais X. Aqui, ó, 4 vezes menos 2. Isso aqui dá menos 8. Mais menos 8 vai ficar menos 8. Ó, igual a zero. Agora eu vou isolar o X. X é igual a menos 8. O 2 vai passar para o outro lado com o sinal contrário. Isso aqui é mais, né? Mais 8 menos 2. Ok?
Então, daqui eu tiro que o X, que é o NOx do enxofre que a gente está querendo achar, é mais 8 menos 2. Então, o NOx aqui é mais 6. Tá? E agora, o último caso que a gente tem aqui, ó, perceba, isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um íon, tá? Por quê? Porque tem um sinal de menos aqui. Nesses casos, a gente tem que ficar ligado, isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um íon. Então, o somatório de carga nesse íon é igual à carga que tem aqui em cima, ó, no caso, menos 1, porque tem o menoszinho aqui. Então, quando a gente for igualar, a gente não deve igualar a zero, a gente precisa igualar a carga do íon. O resto, a gente faz como a gente já aprendeu. Então, ó, hidrogênio tem NOx mais 1, oxigênio tem NOx menos 2, tudo bem? E eu quero achar o NOx do carbono. Então, ó, mais 1, mais... Espera aí. Mais 1, mais X, que é o NOx do carbono. Mas olha o oxigênio. Cada oxigênio é menos 2, só que eu tenho 3. Então, é 3 vezes menos 2. Tá? Igual a menos 1, porque não é uma molécula agora. Agora é um íon, tudo bem? Então, ó, aqui, ó, vai ficar mais 1, mais x, 3 vezes menos 2, menos 6. Ó, menos 6 igual a menos 1. Aqui, ó, então vai ficar x de um lado, vou jogar todo mundo para o outro lado. Ó, vai ficar menos 1 mais 6. Concorda comigo? Todo mundo passou para o lado com o sinal contrário. Daqui eu tenho que x, que é o NOx do carbono, nesse íon vai ser menos 1 com menos 1, menos 2, mais 6, igual a mais 4. Tá? Então, esse é o NOx do carbono no íon HCO3. Galera, para mais conteúdos como esse, siga a gente no nosso canal. Um abraço! Foi cagadinho, certinho. Ficou legal. Tô gravando, vou falar agora. 3, 2, 1. Fala galera, aqui é o professor Eric do Big Bang Soluções em Ciências, onde você aprende em 5 minutos. Vem comigo galera, hoje a gente vai aprender como calcular o número de oxidação dos elementos. Tá? O que acontece? O que é o número de oxidação, também chamado de NOx? Tá? O NOx é a carga elétrica que os átomos adquirem quando a ligação química entre eles é quebrada. Tá? Para a gente calcular o NOx dos elementos, a gente precisa vir aqui nessa tabelona que eu montei para vocês e ver alguns elementos importantes que possuem NOx fixo, pois a partir deles que a gente vai calcular o NOx dos outros elementos. Tudo bem? Olha, os elementos principais que mais aparecem, que a gente precisa memorizar, é o hidrogênio, tá? E o oxigênio. Esses são os primeiros que você precisa decorar. O hidrogênio tem NOx mais 1. E o oxigênio, aqui pela tabela, ó, tem NOx menos 2. Outros elementos importantes são os elementos do grupo 1, ou família 1A, tá? Sódio, lítio, né? Esses elementos têm NOx mais 1. O grupo 2, ou família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, tem NOx mais 2, tá? E o alumínio, tá? Que aparece bastante também, que tem NOx mais 3. Vamos agora ver como é que a gente calcula, tá? Lembrando que é muito importante a gente entender que a molécula, o somatório do NOx de todos os átomos da molécula, ele é sempre igual a zero. Por quê? Porque a molécula ela é eletricamente neutra. Então, se eu somar o NOx de todo mundo, que vai ser positivo, negativo, quando eu fizer esse somatório total, isso vai ser igual a zero. Então, isso é uma definição importante para a gente calcular o NOx. Então, ó, nosso primeiro exemplo, HBr, ó, pela nossa tabelona, a gente sabe que o hidrogênio tem NOx mais 1. Tá? Beleza, eu quero descobrir o NOx do bromo, que é X. Então, eu vou montar uma continha bem fácil aqui embaixo, tá? Ó, o hidrogênio tem um único átomo nessa molécula. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1.
mais o número do NOx do bromo, que é o que eu quero descobrir. X igual ao quê? Igual a zero, galera. Lembra? A molécula ela é sempre neutra. Então, ó, muito fácil descobrir o valor de X. Concorda comigo? Ó, vou passar esse número aqui para o outro lado com sinal contrário. Vai ficar X é igual a menos 1. Então, galera, o NOx do elemento bromo nessa molécula é menos 1. Olha que fácil, né? Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado, mas a gente vai fazer ele devagar para você entender. Beleza, o hidrogênio aqui, ó, no H2SO4, ele tem NOx mais 1. Lembra que a gente falou que o hidrogênio tem NOx fixo aí na nossa tabelona? Beleza. O oxigênio também tem NOx fixo, menos 2. Tudo bem? Só que a gente precisa ficar atento a uma coisa. Ó, o hidrogênio nessa molécula ele tem 2 hidrogênios. Então, o que acontece? Eu preciso multiplicar o número do NOx por 2. Por quê? O NOx aqui é o NOx para cada átomo de hidrogênio. Então, quando eu for montar a nossa continha, olha como é que vai ficar. Ó, o hidrogênio é 2 vezes mais 1. Tá? Mais o enxofre, que é o átomo que eu quero descobrir o NOx, ó, fica X, né? Então, é mais X, tudo bem? Mais, olha para o oxigênio agora. Cada oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4. Então, vai ficar 4 vezes menos 2. Ó, entre parênteses, igual ao quê? Igual ao quê? Igual a zero. Por que igual a zero? Porque toda molécula tem que ser neutra. Então, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2, né? Mais X. Aqui, ó, 4 vezes menos 2. Isso aqui dá menos 8. Mais menos 8 vai ficar menos 8. Ó, igual a zero. Agora eu vou isolar o X. X é igual a menos 8. O 2 vai passar para o outro lado com o sinal contrário. Isso aqui é mais, né? Mais 8 menos 2. Ok? Então, daqui eu tiro que o X, que é o NOx do enxofre que a gente está querendo achar, é mais 8 menos 2. Então, o NOx aqui é mais 6. Tá? E agora, o último caso que a gente tem aqui, ó. Perceba, isso aqui não é uma molécula. Isso aqui é um íon, tá? Por quê? Porque tem um sinal de menos aqui. Nesses casos, a gente tem que ficar ligado. Isso aqui não é uma molécula. Isso aqui é um íon. Então, o somatório de carga nesse íon é igual à carga que tem aqui em cima. Ó. No caso, menos 1, porque tem o menoszinho aqui. Então, quando a gente for igualar, a gente não deve igualar a zero. A gente precisa igualar a carga do íon. O resto, a gente faz como a gente já aprendeu. Então, ó, hidrogênio tem NOx mais 1. Oxigênio tem NOx menos 2, tudo bem? E eu quero achar o NOx do carbono. Então, ó, mais 1, mais... Espera aí. Mais 1, mais X, que é o NOx do carbono. Mas olha o oxigênio. Cada oxigênio é menos 2, só que eu tenho 3. Então, é 3 vezes menos 2. Tá? Igual a menos 1, porque não é uma molécula agora. Agora é um íon, tudo bem? Então, ó, aqui, ó, vai ficar mais 1, mais X, 3 vezes menos 2, menos 6. Ó, menos 6 igual a menos 1. Aqui, ó, então vai ficar X de um lado, vou jogar todo mundo para o outro lado. Ó, vai ficar menos 1, mais 6. Concorda comigo? Todo mundo passou para o lado com o sinal contrário. Daqui eu tenho que X, que é o NOx do carbono, nesse íon vai ser menos 1 com menos 1, menos 2, mais 6, igual a mais 4. Tá? Então, esse é o NOx do carbono no íon HCO3. Galera, para mais conteúdos como esse, siga a gente no nosso canal. Um abraço!